Oi, o que você está fazendo agora que é tão mais importante do que você ser feliz? Eu tô perguntando isso porque eu já me vi fazendo muitas coisas que não estavam fazendo sentido, mas eu continuava fazendo e deixava de ser feliz. Então eu me via fazendo um monte de coisas com a agenda sempre lotada e com uma sensação cada vez mais vazia dentro de mim. E aí eu comecei a perceber isso, né? Tipo, eu tava sempre fazendo alguma coisa e aí eu me perguntava, assim, às vezes eu parava e falava, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu acho que isso é certo? Porque eu acho que eu vou atender a expectativa de alguém? Eu comecei a olhar para essa dinâmica do que eu mesma reproduzia na minha vida, sei lá por qual motivo, porque ninguém me pedia para que fosse daquela forma. E eu comecei a me questionar. E foi aí que, questionando esse modo automático de fazer, eu percebi que um monte de coisas que eu achava que eu deveria fazer estavam sendo completamente inúteis. E aí eu comecei a priorizar o que era importante para mim. O que é muito importante da gente perceber nesse processo, e é um processo que aconteceu comigo, mas que eu vejo acontecendo com muitos dos meus clientes, é isso de você se perder. Porque você vai simplesmente fazendo. E é como se realmente você ligasse um botão e piloto automático. E vai. Aí tem uma hora que você sente um incômodo, começa a sentir uma sensação de que tem alguma coisa errada. E aí entra até às vezes um processo de culpa, do tipo assim, caramba, mas tá tudo certo. Eu tô fazendo tudo. O que tá errado dentro de mim? Por que eu tô infeliz? E essa infelicidade muitas vezes é porque você simplesmente apertou um botão e seguiu a vida. E aí você cultiva esse vazio mesmo com a agenda super cheia. Isso acontece muito porque, como eu disse antes, a sociedade te leva para isso. A gente tem um modelo perfeito de como viver a vida. E isso tá, a gente é craque em saber disso, né? Qual é o programa certo para a gente ser feliz? Só que quando a gente aplica esse modelo perfeito na nossa vida, a gente percebe que não se encaixa, porque ele não é perfeito. E se for perfeito, talvez seja perfeito para algumas pessoas. Nem todo mundo sente e percebe da mesma forma. Então, quando a gente encaixa esse padrão, esse programa na nossa vida, a gente vê que a coisa não é bem assim. E não só a sociedade faz isso, mas o nosso cérebro também. O cérebro ele trabalha colocando aquilo que é conhecido, tornando as coisas conhecidas para que a gente gaste menos energia. Então o cérebro ele tem um movimento muito parecido com esses filtros da sociedade, de colocar as coisas no automático para trazer conforto para a gente. Porque aí ele gasta menos energia fazendo o que ele já conhece e começa a gastar mais energia para o novo, para um novo aprendizado. Então a gente ele começa a colocar um monte de coisas nesse automático aí. Então esses dois movimentos que acontecem, tanto internamente quanto externamente, levam a gente para esse modo automático de viver. E aí muitas vezes você se percebe num caminho que não é o seu. Tem horas até que você para, de repente alguém te questiona, mas por que você não faz isso que te deixa satisfeito? Por que você não corre atrás dos seus sonhos? E aí você fala, mas eu não tenho tempo. E aí olha que paradoxo. Você não tem tempo para fazer aquilo que é mais importante para você. Um dia eu ouvi que a coisa mais importante é a gente se sentir bem. Se eu tô vivendo uma vida, gastando meus dias, gastando uma coisa que é muito preciosa, o meu tempo, com algo que não é importante para mim, que sentido tem isso? Por que eu tô fazendo isso? E aí eu quero que você pare, olhe para dentro de você e perceba como isso acontece. Que desculpas são essas que estão te fazendo viver uma vida totalmente sem sentido para você? Que desculpas são essas que estão te afastando do que realmente importa para sua vida? Poderia falar aqui também de outras coisas, como crenças limitantes, aquilo que a gente acredita, entrar num assunto do inconsciente que a gente veria movimentos que você até acredita que são seus, mas que acontecem, não são bem seus assim. Mas isso eu acho que é um papo para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito maior do que ele já tá. Então, de tudo isso que eu falei, a minha sugestão, meu convite é para que você reflita. Reflita como isso acontece dentro de você. Como que é esse movimento? Isso faz sentido para você? Você se identifica com isso que eu falei? Se você se identificar, que tal começar a fazer diferente? E começar a fazer diferente, muitas vezes, é intencionar fazer diferente. Muitas coisas a gente quer entender exatamente o passo a passo e aí, tentando entender o passo a passo, a gente não dá o primeiro passo. Então, intencione que, eu me reconheço aí
e eu não quero mais ficar nesse lugar, eu quero sair, eu quero ir em busca daquilo que me completa. E aí você começa a caminhar. Se você gostou desse vídeo, dá like nesse vídeo, que vai ser muito importante para mim. É muito bom saber o que os meus vídeos, o que eu falo, como que eu compartilho as minhas histórias, reflete para quem tá aí desse lado. Então, dá o like e até o próximo vídeo!